Hoje, além de ser um dia muito especial, porque nós vamos participar da mesa do Senhor. Quantos estão animados aí para participar da mesa? E hoje também foi não só um dia especial de nós participarmos da comunhão, de nós participarmos do corpo e do sangue de Cristo, hoje também, com muita alegria, nós queremos receber os novos irmãos que desceram as águas do batismo nessa manhã. A Bíblia vai dizer que há festa nos céus por um pecador que se arrepende. E se há festas nos céus, também há festa na terra. Porque o batismo é o símbolo de uma nova vida. O batismo é o símbolo onde nós morremos para este mundo. Morremos para a nossa carne, para os nossos desejos. E nós renascemos para o Senhor. Por isso, nessa noite, com muita alegria, eu gostaria de receber na nossa igreja Jonas César Silva Moraes. Pode vir. Vai tirar foto com o discípulo que vai dizer. Regina Célia da Mata. E Vitória Rosa da Silva. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor nessa noite, hein? É com muita alegria em nome do nosso pastor que está viajando, de receber vocês nessa casa. Eu quero que vocês se sintam abraçados por esta família. Eu quero que vocês se sintam de verdade parte do nosso corpo em Cristo. E eu quero que, com todo o nosso coração, com todo o amor que nós temos aqui, nós somos uma grande família. Obviamente, nós temos irmãos chatos, como toda família tem. Nós temos irmãos que são difíceis de trabalhar com eles, mas são nossos irmãos. E todos nós juntos fazemos parte do corpo de Cristo. Então, em nome do nosso pastor, eu quero desejar boas-vindas a vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você está alegre junto com os anjos aí nessa noite, irmão? Amém. Realmente, de fato, é muita alegria. Ter esses novos irmãos e hoje. E esses irmãos irão participar conosco da ceia do Senhor. Eu quero trazer para vocês uma palavra, uma singela palavra, onde, como todos os irmãos sabem, nós estamos vivendo um ambiente profético, que vai culminar neste final de semana. E eu quero trazer uma palavra para vocês nessa noite, onde vai nos mostrar, trazer uma luz para nós, um entendimento diferente. Eu preguei nesses cultos passados sobre as pessoas que perdem a unção do ambiente profético. Amém ou não amém? Quantos lembram dessa mensagem? Lembra nada. Lembra nada. Né, discípulo? Então, eu falei sobre as pessoas que perdem
de receber desse ambiente profético. E aprove o Senhor eu trazer para vocês nessa noite, de falar sobre as pessoas, como que eu faço, ou quais são as pessoas que recebem desse ambiente profético. Eu quero ler com você lá em Abacuque, capítulo de número 2. Momento profético, a gente vai falar de profeta. Eu gosto de falar de profetas porque os profetas foram os que de fato ouviram latentemente a voz do Senhor e transmitiram a mensagem para o povo. Se a gente for estudar sobre os profetas maiores e menores na Bíblia Sagrada, irmãos, você vai aprender cada coisa. Tem gente que tem um sonho, o desejo de ser profeta, mas depois que conhece a história desses profetas, ele desiste desse desejo. É desse jeito. Abacuque, capítulo de número 2, HC. Abacuque, capítulo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor. Quem achou, diga glória a Deus. No verso de número 2 diz assim: Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. E eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Feche os seus olhos, curve tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós damos graça ao Senhor nessa noite. Louvamos e bendizemos o teu santo nome, Senhor, porque tu és bom e tua misericórdia dura sobre todos nós. Mas, Pai, nós queremos em nome de Jesus que a tua unção, que a tua palavra esteja sobre a tua igreja nesta noite. Que nós possamos aprender, Pai querido, a tua palavra. Que nós possamos aprender, meu Pai, sobre os teus ensinamentos nessa noite. Não queremos, meu Senhor, que nada nos atrapalhe e impeça de recebermos a unção e impeça de recebermos a revelação das tuas escrituras. Por esse nome de Jesus, guarda o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Abacuque foi um profeta, um dos profetas menores, e um dos profetas que profetizaram mais ou menos 600 anos antes de Cristo. E Abacuque, ele era também contemporâneo de outros profetas menores. E o que é mais de interessante, ele, além de clamar a misericórdia de Deus pelo povo, que geralmente os profetas faziam isso, porque os profetas, eles recebiam uma carga muito forte quando vinha o peso da palavra sobre eles. E de fato, a palavra de Deus é um peso na vida daqueles que verdadeiramente servem ao Senhor. Tem pessoas que leem a Bíblia, mas leem por ler. Tem pessoas que, quando vai folhear as escrituras, tem pessoas que quando vai ler, e a maioria delas não entendem nada,
E é normal isso, porque com 20 anos de governo destruiu a educação, né, da nossa geração. E hoje a nossa geração é feita de pessoas que leem, mas não entendem o que leem. Se você dá um texto para um jovem e pedir para ele fazer a interpretação desse texto, ele vai perguntar para você o que é isso. E é nítido você ver isso no Facebook. Quando eles vão escrever um texto, ou quando eles vão escrever uma frase. Escrevem tudo errado. Você com C cedilha, né? Fazer com S. Então, assim, posso com C cedilha. Aí vai escrever, posso todas as coisas naquele em fortaleza. Aí coloca lá, posso com C cedilha. É um assassinato a língua portuguesa. E, querendo ou não, foram 20 anos de um governo, de governos e governos, mais governos, que destruíram a nossa educação. E hoje nós temos que aguentar, infelizmente, essa geração de jovens e de homens e mulheres analfabetos funcionais. Ou seja, um analfabeto funcional é aquele que lê e não entende o que está lendo. E a reclamação da maioria das pessoas quando vem falar comigo, mas discípulo, eu até me esforço para ler a Bíblia, mas eu leio e não entendo. E eu procuro entender esses irmãos que realmente, de fato, não tiveram uma boa educação, não estudaram numa boa escola. Por isso que existem muitas versões hoje que são mais fáceis de você compreender. Existem versões da Viva, NTLH, NVI, King James. São versões que facilitam a leitura. Eu prefiro mais a ACF, porque a ACF ela traz uma riqueza maior do original. Mas se nós queremos aprender de fato o que a Bíblia quer nos ensinar, nós temos que aprender o original. Porque até mesmo as nossas traduções, a maioria delas, tem algumas palavras que estão incorretas. Por isso que demanda estudo. E dificilmente é o que as pessoas na igreja gostam de fazer, é de estudar. Por isso você vê a escola de fundamentos vazio, seminário vazio. Mas se nós lermos lá em Abacuque, no capítulo 1, no verso de número 1, ele vai dizer, veio o peso da palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus é um peso, mas é um peso para aqueles que verdadeiramente leem e conseguem atrair, conseguem sentir a unção da palavra. Não tem como você ler e ouvir a voz de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada e você não se estremecer, irmão. Porque a Bíblia Sagrada, ela confronta você, ela confronta nos seus hábitos, ela te confronta nas suas más atitudes. E não foi diferente com Abacuque sentiu esse peso. E todo profeta, quando ele sente o peso da palavra de Deus, ele intercede pelo povo, porque ele sabe que o povo é de dura serviço. Como a gente aprendeu na quinta-feira com Moisés. Moisés ficou apenas 40 dias fora no monte. E esses 40 dias o povo se corrompeu, porque o povo é difícil, o povo é de dura serviço. E Deus quis matar o povo. Mas Moisés foi lá e intercedeu. Eu falei, Deus, tá certo que esse povo é ruim, mas é o teu povo. E quando Abacuque sentiu o peso da palavra de Deus, ele foi um pouco diferente dos outros, porque ele não só sentiu o peso da palavra de Deus e clamou misericórdia pelo povo, mas também ele sentiu um peso e clamou a vingança de Deus. Se você ler todo o capítulo de número 1, você vai ver que Abacuque, ele clama que rapidamente que Deus faça a vingança. Porque ele não só entende o lado do povo, mas também ele entende o lado de Deus. Ele até fala assim, Deus, eu sei que é difícil aguentar esse povo. Faça a tua vingança sobre aqueles que praticam iniquidade. E quando Deus começa a revelar, e Deus ele começa a responder às orações de Abacuque, no capítulo de número 2, no verso de número 2, o Senhor responde a primeira oração de Abacuque. Porque Abacuque faz duas orações nesse livro. E ele responde a oração de Abacuque. Ele diz, Abacuque,
Pega essa visão que eu te dei, coloca em tábuas, para que até mesmo aqueles que passam correndo possam olhar e entender. Houve a necessidade de Deus passar uma mensagem para o povo, que o povo entendesse. E essa é a nossa maior luta aqui, é passar uma mensagem para vocês entenderem. A gente não quer passar uma mensagem aqui para ficar bonitinho, para ficar de uma coisa formal, de uma coisa, né, cheia de envoltura, cheia de formalidade, uma forma culta da palavra. Nós queremos fazer com que você saia daqui entendendo a palavra de Deus. A nossa escola de fundamentos, ela é voltada para que você entenda a palavra de Deus. O nosso seminário, ele é feito voltado para que você entenda a palavra de Deus. Porque para nós não adianta nada se você sair daqui e não entender nada do culto. Por isso você vai sair daqui chateado, por isso você vai sair daqui bravo, por isso você vai sair daqui com raiva. Porque você vai entender a palavra de Deus sobre a tua vida. Veja bem, quando Deus dá a visão para Abacuque, ele diz assim, ó, o que você vê, escreve em tábuas, para que todos aqueles que passarem, até mesmo os que passarem correndo, possam ler e entender. Aqui a gente vê o primeiro outdoor da história da humanidade. O primeiro outdoor que existiu foi Deus que fez. Porque Deus quis que ele pegasse essa mensagem, uma frase, pegasse essa mensagem, colocasse num ponto alto, escrito em tábuas, que todos aqueles que passassem pudessem ler e entender. Diga por quê? Diga por quê? Muitas e muitas vezes em nossas vidas, nós corremos e não paramos para observar a palavra de Deus. E é por isso que Deus falou para Abacuque, Abacuque, até mesmo aqueles que passam correndo, possa ler e entender. Mas, discípulo, qual que é a frase que Deus pediu para que Abacuque escrevesse? Está lá no verso 4. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele. E é essa a frase que Abacuque escreveu no outdoor. Mas o justo, pela sua fé, viverá. O justo viverá pela fé. E eu procurei ler esse texto, e eu procurei entender por que Deus queria fazer com que o povo entendesse que o justo, o tzadik, o justo, por que o justo teria que viver pela fé? E é algo que nós não conseguimos entender. Por que nós temos que viver pela fé? Abacuque escreve de forma que todo mundo que passe correndo possa ler que o meu justo viverá pela fé. Durante toda a Bíblia Sagrada, se nós formos lermos e entendermos sobre os livros, os tempos e as eras, nós conseguimos ver que o homem constantemente ele está em busca de poder. O homem constantemente na Bíblia Sagrada, ele quer buscar poder, ele quer buscar unção, ele quer buscar um sobrenatural. Ele quer buscar algo para preencher aquilo que ele perdeu no Jardim do Éden. Todo mundo, todos nós, buscamos preencher algo que nós perdemos com nosso pai Adão. É por isso que você está aqui nessa noite, porque você está buscando preencher esse vazio dentro de você. Mas infelizmente muitas pessoas procuram preencher isso com bebida, com putaria, com drogas, com cigarro, com maconha. Fica até doidão. Só que eles vão deitar e eles acordam no outro dia e voltam a ficar vazios. Irmãos, na minha época, que eu era mais jovem, eu endoidava demais, cara. Eu endoidava demais. Rapaz, eu era problema.
como alguns irmãos falam. Eu era problema. Era problema. Eu nem gosto de ficar falando isso, não. Eu gostava, se tinha uma coisa que eu tinha prazer, era de endoidar. Irmãos, eu ficava doido. Era com maconha, era com cocaína, era com doce. Eu era aqueles loucos que ia pra festa rei e ficava... O crime é nós. Eu vejo uns jovens hoje... E eu vejo uns jovens hoje procurando a mesma coisa. E eu fico pensando, cara, se eu tivesse a cabeça de hoje, há 15 anos atrás, há 12 anos atrás, eu não teria sofrido tanto que eu sofri. Porque eu gostava, irmão, era da putaria mesmo. Eu era puteiro, irmão. Eu gostava era da bagunça, era da baderna. Mas Pedro, você, com esse rostinho tão de anjinho, parece um ursinho. Irmãos, esse ursinho, esse rostinho de ursinho já tem 29 anos. Não parece. Não parece que eu tenho 20, 21, né? Só não dá pra aparecer esses cabelos brancos aqui, ó. Quando eu cuidava do Paulo. Cara, meu cabelo tava daquele jeito ali, ó. Tô cuidando do Paulo, ó. Branco. Mas não era de pintado, não, mas era de estresse. Então, se eu tivesse essa cabeça hoje, irmãos, há 11, 12 anos atrás, eu não teria feito muita coisa do que eu fiz. E no culto de jovem até mesmo eu falei, né? Dei um testemunho aqui no culto de jovem. Os jovens ficaram assim, ó. Discípulo. Você. Falei, irmão, é que eu não contei tudo. Chegava minha esposa veio falar pra mim depois, falou assim, amor, me veio falar assim, Cristiane, eu não acredito que o seu esposo fazia tudo isso. E ela falava, menina, ele não me contou tudo. Até tinha as coisas que eu falei naquele dia, que eu dei meu testemunho no culto de jovens, que ela veio falar assim, você não tinha falado aquilo pra mim. Eu falei, amor, eu falei, você que não lembra. Mentira, não falou não. Porque eu já fui baderneiro, irmãos. Eu posso falar categoricamente, eu já procurei coisas para poder preencher no meu coração aquilo que somente era preenchido por Deus. Eu já procurei em sexo, eu já procurei em drogas, já procurei em bebida, em farra, em rave, tudo que você imaginar. Mas eu só fui encontrar quando verdadeiramente eu me encontrei com Jesus. Então, se você é jovem, ou se você é adulto, ainda é daqueles caras que gosta de procurar algo, gosta de procurar, como fala, uma boa aventura, você só vai quebrar a cara, porque a melhor aventura que existe na vida, você só vai encontrar em Deus. Vai por mim, vai por mim. E todos nós procuramos preencher. E a busca pelo poder é incessante. A busca pela glória da qual nós perdemos lá no nosso pai Adão é incansável. Porque nós éramos glorificados. Nós tínhamos glória. É por isso que nós sentimos falta de glória. Nós tínhamos glória lá atrás. E perdemos. E nós sentimos desejo da glória. E é por isso que existem muitos homens que procuram glória. O errado não é você procurar glória. O errado é aonde você procura glória. Porque tem gente que procura glória em homens. Os homens glorificar ele. É tão de fato isso que nós vamos ter glória, que a Bíblia diz que quando chegar aquele dia nós vamos ter um corpo glorificado. E hoje também nós conseguimos receber glória. Só existe uma forma de nós recebermos a glória verdadeira. Quem quer saber como? Quando o próprio Deus derrama a sua glória sobre nós. E só existe uma forma de eu receber essa glória de Deus. Porque as pessoas, elas querem a glória dos homens, amém?
Porque é mais fácil receber a glória dos homens do que a glória de Deus. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. E não é com qualquer pessoa que Deus divide sua glória. Então, quando nós queremos glória, nós procuramos glória de homens, porque é mais fácil nós arrancarmos a glória do homem do que a glória de Deus. Mas existe uma forma de nós arrancarmos a glória de Deus. Quem quer saber? Existe uma forma de nós arrancarmos a glória de Deus. Diga como? Quando eu dou glória. Você não entendeu? Você não entendeu? Hoje você vai entender quando Deus disse: é melhor dar do que receber. Porque quando você dá glória, você recebe glória. E a Bíblia diz que quando você dá, Deus te dá também. Mas quando Deus te dá, Ele te dá em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então, quanto mais glória sobe, mais glória desce. Quanto mais glória sobe, mais glória desce. Quanto mais glória sobe, mais glória desce. Quanto mais glória sobe, mais a glória desce. Aí as pessoas, né, que gostam de ir no culto fúnebre, e aqui a gente não tem um culto fúnebre, amém? Nós cultuamos a um Deus vivo. E as pessoas que vão em culto fúnebre, elas ficam chateadas, que igreja barulhenta. Para que ficar falando? Para que ficar... É porque elas não entendem. Elas não entendem que nós cultuamos a um Deus vivo. E é um Deus que derrama a sua glória sobre nós. Por isso não deixe, irmão, de dar glória. Pode achar, uma vez, eu voltei na igreja que eu me converti, há muitos anos atrás, uma vez eu estava até com minha esposa. Né, foi depois que a gente casou, a gente foi lá. Fui levar ela para conhecer, aonde eu conhecia Jesus. E a gente estava lá no culto e tal, no culto. Aí não sei o que aconteceu, que eu falei, glória a Deus. Todo mundo. Eu fiquei até sem graça. Eu esqueci que eu estava numa sorveteria. Eu esqueci que eu estava numa geladeira. O cara estava falando uma coisa, ele estava falando um monte de coisa sem sentido. Ele estava falando um monte de coisa sem sentido, mas ele falou uma coisa interessante, glória a Deus. É pequenininha a igreja, né? Ecoou. Glória a Deus, ecoou. Aí eu. Irmãos, quando você vem na Emuná, você pode ser sorveteriano tanto que você for, irmão. Você pode até sair daqui com raiva. Mas você nunca mais vai esquecer essa igreja da tua cabeça. Porque ô igreja para dar glória a Deus. E ô igreja que dá um glória a Deus gostoso. Tem igreja que dá glória a Deus, mas só aqui o povo dá um glória a Deus gostoso. Aqui é gostoso demais pregar, irmão. Muito gostoso. Porque você sente o glória a Deus verdadeiro. Você sente que não é forçado, não é algo para se aparecer. É o irmão que... Para aparecer, aqui é todo mundo verdadeiro. Todo mundo quer buscar glória, quer glória, quer glória, quer glória. Então, quando Deus mostrou para Abacuque que ele queria que todas as pessoas que passassem entendessem que o justo viveria pela fé, na verdade, quando nós lemos esse texto, a Bíblia diz que o justo viveria pela emuná. É porque não dá para colocar ali na Strong, mas se você for ler no dicionário Strong, na tradução dessa palavra fé, a única vez que a palavra fé aparece no Antigo Testamento é nesse texto. Você não vai achar, você vai achar os outros derivados da emuná. Lembra? Alguém lembra? Quais são os 5 pilares da emuná? Quais são os 5 pilares? Fé,
Fé. A palavra emuná significa essas 5 palavras. E fé, a única vez que aparece fé no Primeiro Testamento é nesse texto em Abacuque. A única vez, não aparece mais. Aparece os outros derivados, fidelidade, confiança, verdade, amém. Isso tudo aparece. Mas fé só aparece nesse texto. E Deus queria mostrar para todo mundo que o justo viveria pela fé. Mas por que Deus queria que o povo entendesse que o justo, o tzaddik, teria que viver pela fé? Quem quer saber nessa noite? Quando Abacuque estava profetizando, e esse período foi um período que o povo ainda estava retornando da escravidão, era um período muito conturbado, e as pessoas tinham perdido a unção profética de Deus. E Deus queria mostrar para o povo como se apoderar novamente da unção de Deus. Você vê que depois desses profetas, o último é Malaquias. Depois de Malaquias, Deus fica 400 anos sem falar com o povo. Sem profetas. Porque Deus não levanta mais profetas durante desses 400 anos. E depois ele levanta João Batista. Porque Deus queria mostrar para o povo que eles tinham perdido algo. Mas eles precisavam recuperar. E tinha uma arma que fazia ele recuperar a unção profética sobre eles. Quem quer saber o que é? Diga qual. Diga qual. A fé. Porque o meu justo, ele viverá pela fé. E a fé é a única arma que atrai o poder e a unção de Deus sobre a tua vida. Se você não tiver fé, se você não saber o que é fé, e se você não saber aplicar a sua fé, irmãos, você não consegue atrair, ter para você o poder da unção profética de Deus. Quem quer receber dessa unção e diga glória a Deus? Quem quer receber dessa unção e diga glória a Deus? Mas, discípulo, como que eu faço para atrair esse poder? Como que eu faço para ter esse poder dessa unção, essa arma? Como que eu faço para alimentar? O primeiro passo para você alimentar, o primeiro caminho, o primeiro degrau que você precisa para você adquirir essa arma, para você ter essa arma da unção profética, é ouvindo. Você não entendeu? Abra lá Romanos capítulo 10, verso de número 12. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois como invocarão aqueles a quem não creram? E como crerão naquele de que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem as alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Verso 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Eu preciso de fé para poder atrair o poder de Deus, o poder da unção profética sobre a minha vida. E eu não consigo alimentar a minha fé sem primeiro ouvir. Eu não consigo fundamentar a minha fé se eu primeiramente não ouvir. E infelizmente, a maioria das pessoas não sabem.
É por isso que você vê um culto como esse, um culto onde a pessoa, em qualquer momento, em qualquer circunstância, ele pode receber uma chave, uma unção de Deus. Ela fica conversando com o irmão que está do lado. Ou ela levanta 377 vezes para ir ao banheiro. Ou levanta 144 vezes para conversar com o irmão que está lá fora. Ou pesca um peixe 575 vezes num culto. Porque elas não conseguem ouvir. Ontem nós estávamos no monte, mais alguns homens que nós estávamos lá, e foi forte demais o que Deus fez ontem. Não, foi forte. E ontem eu ensinei algo para eles, porque eu estava incomodado, né? Tinha algumas pessoas orando lá, e aí tinha um outro irmão com uma caixa de som bem alta, tocando aquela música, aquela coisa toda, e eu estava parado assim, só recebendo o que Deus estava me ensinando naquele momento. Aí eu chamei eles tudo num canto, eu falei assim, vem cá, desliga o som aí. Eu falei assim, eu vou ensinar para vocês hoje, falei para eles, vou ensinar para vocês hoje uma arma, para que vocês possam verdadeiramente ouvir a voz de Deus. Porque esse é o maior erro das pessoas que vão ao monte. Esse é o maior erro das pessoas que vão ao monte. Elas vão no monte, elas ficam 2 horas no monte. As 2 horas, elas não param de orar. Orando. E olha só, eu quero que você aprenda um negócio. Igor, vem cá. Presta bem atenção. Igor, conversa comigo. Riga da badarababroco Amandori badarabastere. Rica badarabababa. Se Deus, eu tô te ouvindo. Rica babababa. Você já viu alguém conversar assim? Você já viu aquele ditado que quando um burro baixa o outro, abaixa a orelha? Fica quieto. Esse é o maior problema de quando nós vamos no monte. A gente só quer ficar orando, mas a gente nunca para ouvir a Deus. Eu ensinei uma coisa forte para eles ontem. Eu ensinei sobre a arte da meditação. Você já se imaginou Jesus Cristo indo no monte o tempo todo? As pessoas não entendem por que Jesus ia ao monte. Jesus ia no monte para meditar. Jesus praticava Josué 1:8. Não tem problema você ter aquele momento de unção. Não estou falando que você não pode ter isso. Pelo contrário, é gostoso. Pode ter. Mas você tem que tirar um tempo onde simplesmente você vai parar. Simplesmente você para. Como assim, discípulo? Você para. Para. Esquece os pensamentos, esquece as coisas. Fica sentado ou fica deitado e ouve. Aí você senta, não, agora Deus, eu vou sentar. Eu fiz esse teste com eles ontem. Falei assim, vamos sentar, vamos parar. Simplesmente para e ouça. Para e ouça. Aí eles ficavam sentados. Deus que está deitado. Aí começou. Olha assim. Mas realmente eu mostrei para eles, você vê o tanto que é difícil você parar. Porque a sua mente ela tá tão agitada, você fica, é celular, é WhatsApp, é Facebook, é emprego, é trabalho, é esposa, é filho, é filha, e a sua mente você não para. E se você não parar e concentrar no seu corpo espiritual, você nunca vai ouvir a Deus. Aí você sempre vive atrás de profeta para falar com você. Porque você mesmo não tem a capacidade de ouvir a voz de Deus.
No dia que você entender sobre o que é meditar na palavra de Deus, você vai ouvir a voz do Senhor audivelmente. Mas você precisa parar. Parar. Não pensar em nada. Ficar. E não dormir. Foi muito engraçado, irmão. Estava lá sentado aí. Eu pegava as pedras e ficava jogando assim para ver se o irmão acordava. Não acordava bem. Quantos estão entendendo? A fé é construída dentro de mim quando eu ouço a palavra de Deus. Você só consegue construir a fé dentro